Vamos então resolver o seguinte sistema usando o método de Gauss-Jordan. Primeiramente, a gente vai transformar esse sistema num sistema do tipo AX igual a B, AX igual a B, onde a matriz A é a matriz dos coeficientes das incógnitas, X são as incógnitas e B é a matriz aqui da igualdade. Então, se eu mexer nesse sistema, eu vou ficar com os coeficientes então de x1, x2, x3, então o coeficiente do x1 é 1. Eu posso até fazer assim, ó, em coluna, ó, coeficiente do x1, então 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1 e 3, são 4 linhas, né? Depois 2, 2, 2 e 6. Depois, aí agora aqui é 0, né? Não tem x3, 0x3, e aqui também é 0 mais 0x3. Então aqui é 0, 1 depois o coeficiente, depois é 0 novamente, e aqui 1. A próxima coluna, tudo negativo, menos 3x4, menos 3x4, menos 3x4 e menos 9. E a penúltima coluna, que é do x5, é 1, 1, 2, 4. E do x6, aqui não tem, é 0x6, então é 0, 2, 1, 3. Então essa é a matriz dos coeficientes, a matriz X é a matriz das incógnitas, eu tenho 6 incógnitas, né? Então x1, x2, x3, 4, x5 e x6. Tenho 6 incógnitas e a matriz aqui da igualdade, que são os meus quatro elementos ali, que é 2, 3, 4 e 9. Então eu quero encontrar x1, x2, x3, x4, 5 e 6. Bom, o que acontece? Eu tenho que tomar cuidado agora porque eu não vou trabalhar exatamente com essa matriz. Por quê? Quando a gente trabalha com escalonamento, né, a gente pode trabalhar tanto nas linhas quanto nas colunas. Eu já falei em aulas anteriores por que a gente não trabalha nas colunas. A gente não mexe nas colunas porque essa coluna aqui, a primeira coluna do meu sistema, se refere, é a entrada referente a x1, né? Aqui os coeficientes de x2, aqui de x3, de x4, x5 e x6. Por quê? Todos esses elementos aqui, ó, quando eu multiplicar essa matriz por essa coluna vão sempre multiplicar por x1, essa coluna por x2, essa por x3 e assim por diante. Então o que acontece? Se eu inverto a coluna, uma coluna com outra, troco, né? O que acontece? Eu troco de posição x1 e x2. Então, quando eu encontro a solução, o primeiro elemento que eu encontro talvez não seja x1, seja o x2 ou o x4. Eu posso trocar uma coluna 1 com a coluna 4. E aí, então, eu tenho que ficar guardando essa informação. Ó, observe que você trocou coluna 1 com coluna 4. Então, agora aqui é x4 e aqui é x1. Para não fazer isso, porque eu teria que guardar essa informação a todo momento, a gente mexe só nas linhas. Porém, se eu trocar de posição aqui a linha 1 com a linha 2, eu não troco de posição entre as colunas, ou seja, esse elemento vai continuar multiplicando x1 e esse elemento vai continuar multiplicando o x2 e esse aqui o x3. Então, mesmo que eu troque a linha 1 com a linha 3, aqui não muda de posição. Só muda de posição aqui se eu mexer nas colunas. Sendo assim, então, a gente só faz as operações nas linhas, né, para não ter que ficar guardando essa informação. Então, eu vou copiar aqui para não perder muito tempo. Então, está aqui a nossa matriz. A única coisa que a gente vai fazer, então, a gente chama isso de matriz aumentada, né? A matriz aumentada do sistema é essa aqui, né? A matriz aumentada do sistema é. E aí o que a gente faz? A gente tira aqui esse símbolo aqui da matriz, coloca um pontilhado aqui, simplesmente para dizer, ó, a última coluna, não precisaria, tá? Mas só para separar, ó, a última coluna é a coluna referente à igualdade aqui, o 2, 3, 4, 9. Então aqui é 2, 3, 4 e 9. E aí eu posso fechar então agora a minha matriz. Então é essa matriz que eu vou escalonar. E aí quando aqui, né,
eu conseguir transformar os pivôs, zerar abaixo e acima dos pivôs, automaticamente eu vou ter a solução. Como nesse sistema eu tenho mais incógnitas que equações, esse sistema vai ter infinitas soluções. O que significa? Eu não vou conseguir... Então, observem que esse aqui vai ser pivô, esse aqui vai ser pivô, esse e esse. Então, eu vou ficar com duas incógnitas, talvez, não necessariamente, mas com duas variáveis livres. Então, eu não vou conseguir zerar todo mundo, né? E deixar só um. Eu não tenho uma diagonal principal, né? Não é uma matriz quadrada, mas não tem problema. Então, observe que esse elemento aqui já é 1. Então, esse aqui é o nosso primeiro pivô. E a gente sabe que eu devo zerar os elementos abaixo do pivô. Então, aí, como esses três elementos estão abaixo do mesmo pivô, eu já faço as três operações simultâneas aqui para não perder tempo. Então, esse cara está na L2, é a linha em que ele se encontra, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Aí, novamente aqui, esse cara é a L3 que eu vou mexer. Então, é a linha que ele se encontra, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Esse aqui está na L4. É a linha que ele se encontra, menos o cara que eu quero zerar o 3, então menos 3, vezes a linha do pivô, que é L1. Então é como se fosse um algoritmo, né? Assim que se faz no computador, e aí sempre funciona, e é rápido, né? Só trabalho com multiplicação e adição aqui. E aí então, eu posso fazer essas contas aqui em separado, ou como L2 e L3 é só diminuir a linha 2 da linha 1, linha 3 da linha 1, então eu não preciso fazer cálculos aí, né? Eu guardo a linha 1, observem que eu não estou mexendo na linha 1. Então a linha 1 é 1, 2, 0, menos 3, 1, 0. A igualdade aqui eu sempre vou deixar em branco aqui, que é 2. E aí observem que agora as próximas linhas eu vou mexer, né? Então quando eu mexo para zerar esse elemento, eu mexo nessa linha inteira, até o 3 aqui. E aí agora, então eu vou colocar em amarelo os elementos que eu for alterando. Então vamos lá, é só diminuir, ó. Linha 2 menos a linha 1, então de baixo menos a de cima. 1 menos 1, 0. Então não poderia ser a de cima menos a de baixo? Poderia, não tem problema. Mas aí aqui vai dar 0, vai dar 0. 1 menos 0 vai dar 1. Menos 3 menos o menos 3 vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0. E 2 menos 0 vai dar 2. E 3 menos 2 vai dar 1. Linha de baixo menos a de cima. Na próxima, essa linha 1 menos a linha 3, desculpa, menos a linha 1 vai dar 0. Vai dar 0 também. Aqui 0 menos 0 vai dar 0. Menos 3 também vai dar 0. 2 menos 1 vai dar 1. Aqui, né? Essa menos aquele. 1 menos 0 vai dar 1. E 4 menos 3. Deixa eu falar aqui, ia colocar aqui em branco, né? Que é 1. E 4 menos 3 não, é 4 menos 2, que é 2. A próxima linha, agora observem que é essa linha vezes menos 3 somada com essa. Então, é essa menos 3 vezes aquela. Então, vai dar 0. Essa aqui vezes menos 3 vai dar menos 6, mais 6 vai dar 0. Essa aqui vezes menos 3 vai dar 0, mais 1 vai dar 1. Essa daqui vezes menos 3 vai dar 9, menos 9 vai dar 0. Essa daqui vezes menos 3 vai dar menos 3, mais 4 vai dar 1. Essa daqui vezes 0 vai dar 0, mais 3 vai dar 3. E essa daqui vai dar menos 6 mais 9 vai dar 3. Então está aqui a nossa nova matriz. Aí o que acontece? Agora a gente chegou, digamos, num impasse, né? Ah, mas Antônio, o ideal é que esse cara aqui ó, deveria ser o meu pivô. Ele não deveria ser 0. Aí tu observa se abaixo dele, nunca acima, abaixo, tem algum elemento logo abaixo dele, que é 1, para te trocar de linha. E ele seria o teu pivô. Não tem, então não dá para trocar. Se eu trocar a linha 2 com a linha 3, vai continuar sendo 0, e com a linha 4 vai continuar sendo 0. Então não adianta trocar de linha que não vai ter pivô nessa coluna. Aí tu vai para o próximo. Então esse aqui é o teu pivô. Ah, tu encontrou um elemento diferente de 0? Encontrou. Então o primeiro elemento não nulo da linha é o pivô. Poderia ter um 1 aqui, ó. Aí eu trocaria essa linha com essa, colocaria essa linha para cima, aqui seria 1, aqui ficaria 0, e aí eu escalonaria, não teria o que fazer, porque já era 0, né? Então, eu posso fazer isso, trocar uma linha com outra. Antônio, tu pode trocar essa linha com essa daqui? Posso, mas não vale a pena, porque zerar esse elemento, que eu vou ter que zerar esse elemento, né? Zerar nessa linha ou zerar nessa não faz diferença. Então eu vou zerar
esse elemento aqui. Aí vamos ver como é que vai ficar essa matriz aqui. E aí depois a gente vê se troca de linha ou não. Então observe que ele está na linha 4. O pivô é 1 já. É a linha que ele se encontra, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô, que é a linha 2. E aqui, como já é 0, eu não mexo. Aí agora o que eu faço? Eu reescrevo a minha matriz. 1, 2, 0, menos 3, 1, 0. Aqui é 2. A linha 2 eu não vou mexer também, então já vou botar 1 aqui. Já vou deixar em azul, 0, 0, 1, 0, 0, 2. E agora a linha 3 eu também não mexo, né? Que é 0, 0, 0, 0, 1, 1 e aqui é 2. E agora a linha 4, que é a que eu estou alterando. Vou botar em amarelo, que vai ficar 0, 0. Então é só diminuir a linha 4 da linha 2. Vai dar 1 menos 1 vai dar 0. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. E 3 menos 2 dá 1. E 3 menos 1 dá 2. Então está aqui a nossa nova matriz, né? Semelhante à de cima. A solução do sistema referente a essa matriz é o mesmo que o de cima ali. Aí agora observe. Tanto negar o Jordan que ele falou. Então, abaixo desse pivô está zerado? Tá. Próximo pivô é o primeiro elemento não nulo da próxima linha que aparecer. Então, esse aqui é o nosso pivô. Abaixo está zerado? Tá. Aí, agora, o que acontece? Não adianta trocar. O pivô teria que estar agora aqui, né? Nessa linha ou nessa. Como é 0 e 0, também não adianta trocar a linha. Aí, o nosso próximo pivô é esse aqui, ó. Antônio, mas você falou que tem que zerar abaixo e acima do pivô. Não tem problema. A gente vai zerar primeiro esse, depois vai ter que zerar esse aqui, porque o nosso último pivô pode ser que seja esse cara aqui, né? Aí, o que acontece? Esse é o nosso pivô, a gente vai ter que zerar abaixo dele, que é esse cara aqui. Então, primeiro a gente zera abaixo da diagonal principal, depois já zera acima. E aí, ele está na linha 4. É a linha que eu quero, é a linha que ele se encontra, menos o cara que eu quero zerar, que é o 1 que eu quero zerar, vezes a linha do pivô que está na linha 3. Então, é só diminuir a linha 4 da linha 3 novamente. Tá? Observem que esse é o meu pivô, né? E aí, novamente, eu reescrevo a minha matriz, da linha 1 até a linha 3 não altera, né? Então é 1, 2, 0, menos 3, 1, 0. Depois eu vou botar esses elementos aqui. Aqui é 0, 0, 1, 0, 0, 2. A linha 3 também não altera. E agora vai alterar, né? A linha. Então aqui não mexe, 2, 1, 2. E eu vou alterar a linha 4, só diminuindo ela da linha 3. Então vai ficar 0, 0, 0, 0, né? Essa menos essa. Menos 1, 0. 1 menos 1, 0. E 2 menos 2, 0. Então tá aqui. O que acontece? Eu não terminei ainda, porque o escalonamento ainda não terminou. O método de Gauss-Jordan diz que tem que zerar acima e abaixo dos pivôs. Então, aqui eu já consigo encontrar uma solução? Sim, já consigo. Essa linha eu jogo fora, porque ela é toda nula, ou seja, ela é múltipla de uma outra linha, ou combinação linear de uma outra linha que daí de cima. Talvez a gente batendo o olho não conseguisse ver que essa linha fosse combinação linear de uma outra linha. Não dá para bater o olho e dizer, essa linha é combinação linear dessa. Talvez 3 vezes 2, 6. É difícil ver aqui, ó. Que talvez seja essa linha vezes 2 mais essa, por exemplo. E né? Ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 3, menos 9. Não, aí aqui já não bate. 2 vezes 2, 4, mais 1, daqui teria que ser 5. E 2 vezes 1, 2, mais 2, aqui bate, aqui não bate. Então, o que acontece? Isso, se multiplicar por 2 e somar com essa também não dá. Então, essa linha é combinação linear de talvez das outras 3 até. Às vezes é difícil encontrar essa combinação linear. A gente não está interessado nisso. Às vezes, quando a gente bate o olho, já poderia descartar, se a gente soubesse disso. Poderia jogar aquela linha fora. Mas tudo bem. Então, a linha 4 não serve para a gente. E aí, o que acontece agora?
Ah, Antônio, tu falou que tem que zerar abaixo e acima do pivô. Então esse pivô está zerado abaixo, esse pivô está zerado abaixo e acima, o próximo pivô é esse, é o último, né? Aí o que acontece? Está zerado abaixo, acima não, tem que zerar esse aqui, Antônio. Opa, deixa eu botar uma bolinha para dizer que é para zerar. Então esse cara aqui eu tenho que zerar. Ah, então ele se encontra em qual linha? Ah, ele se encontra na linha 1. Então como é que é o processo para zerar? Se o pivô já é 1, né? Esse aqui é o meu pivô, é o cara, a linha que ele se encontra, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô que está na linha 3. E aí quando eu escrever agora novamente a minha matriz, automaticamente essa linha eu já não escrevo, que é a linha que tem 0. Aí, vamos lá então já reescrever, né? Então vai ser a linha 1 menos a linha 3. Então vai ser 1 menos 0 vai dar 1, 2 menos 0 vai dar 2, 0 menos 0 vai dar 0, menos 3 menos 0 menos 3, 1 menos 1, 0, 0 menos 1 menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Aqui eu botei o espaçamento um pouco menor, né? Então só deixa eu arrumar aqui e botar. Opa. Aqui. Então aqui vai ser 2. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 0. Menos 3. 0. Menos 1. Aí sim. E aqui vai ser 2 menos 2 que vai dar 0, né? Linha 2, linha 1 menos a linha 3. Então aqui vai dar 0. E aí agora os outros elementos é só repetir. 0, 0, 1. 0, 0, 2. Aqui é 1. Opa. Aqui é 1. Aí as outras, a última linha aqui que é 0, 0, 0, 0, 1, 1 e aqui é 2. E a última linha eu joguei fora, descartei porque não tem interesse. Bom, o que acontece agora? Tendo terminado aqui, eu posso reescrever, né? Só eu relembro essa coluna referente a x1, essa é x2, x3, x4, x5, x6 e aqui é a igualdade. Aí o que acontece? Eu posso reescrever esse sistema até para ver quem é a variável livre e aí eu reescrevo o sistema da seguinte forma. Então isso aqui é x1 mais 2x2, não vai ter o x3, aqui é x3, menos 3x4, x5 não vai ter, e menos x6 igual a 0. Aí a segunda linha é 0, 0, 1x3, né? x3 e x6 apenas, mais x6 igual, mais 2x6. Mais 2x6 igual a 1. E a última linha é x5 mais x6 igual a 2. Está aí o nosso sistema. Tá, então agora como é que eu encontro a solução? Né? Vai ter infinitas soluções. Como é que eu sei, Antônio? Como é que eu escrevo a solução? Então o que eu vou falar agora não é obrigatório, mas a gente segue sempre esse passo, porque se cada aluno usar uma variável livre diferente, eu vou escolher x1 como variável livre e x3, o outro escolhe x6 e x4, por exemplo. Cada solução vai ficar diferente uma da outra, está correta, mas aí dá muito trabalho para corrigir. Então o que a gente faz? O processo é, as variáveis livres são as variáveis que não iniciam nenhuma das equações, nenhuma das linhas. Variáveis livres. São as incógnitas que não iniciam nenhuma das incógnitas. Então, aí eu descarto. x1 inicia, não é. x3 inicia, não é. E x5 inicia, não é. Então, quem não aparece, quem não inicia, são as variáveis livres, que nesse caso são... Então, eu falei que poderia ter duas, tem até mais, né? x2 é uma variável livre, x4 é uma variável livre e x6. Por quê? Elas não iniciam nenhuma das equações. Então, eu tenho x2, x4 e x6 como variável livre. O que isso significa? Que eu vou escrever o x1 em função de x2, x4, x6, o x3 também e o x5 também. Então, eu começo de baixo para cima. Opa! Eu começo de baixo para cima. Eu pego aqui de x5 mais x6 igual a 2. Eu isolo, x5 não é variável livre, então eu isolo o x5 em função de x6
Depois, na hora que eu escrever a solução, vai ficar bem claro porque que x6 é variável livre. Tá, Antônio, mas eu poderia escrever x6 igual a 2 menos x5? Poderia. Mas a gente segue esse processo para ficar, digamos, um padrão. Até para eu dizer para o computador quem que eu tenho que isolar, por exemplo. Aí agora, tá. Então eu isolei o x5 em função de x6. Aí agora eu vou lá no x3, na segunda linha, né? De x3 mais 2x6 igual a 1, eu vou obter que x3, que não é variável livre, é 1 menos 2x6. Ou seja, eu escrevo as variáveis que não são livres em função das variáveis livres. Então, x3 não é isola em função da outra. Agora eu vou no x1. Nesse caso, eu não vou precisar, não vou ter trabalho, né? A gente encontrou x1 mais... x1 mais 2x2 menos 3x4 menos x6. 2 menos 3 menos 1. 2x2 menos 3x4 menos x6. Acho que era igual a 1, né? Igual a 0. 2 menos 3 menos 1 igual a 0. Aí o que acontece? Aí tu pode fazer o seguinte, eu vou isolar o x1 em função das outras. x2 é variável livre? É. x4 também, x6 é também. Digamos que aqui fosse x3, ó. Aí eu trocaria esse x3 por esse daqui, ó. Para ficar tudo em função de x6. Poderia fazer já ou depois de isolar também. Mas como aqui o exercício foi feito de propósito para que não precisasse ter que isolar e tal, então ficaria menos 2x2, menos 3, mais 3x4 e mais x6. Bom, quando eu for escrever a solução, então, eu tenho infinitas soluções, né? O sistema, porque para cada valor de x6, x4 e x2, eu encontro um x3, um x5 e um x1. Então, eu encontro as soluções completas. O sistema possui, ao escalonar, já sei que ele possui infinitas soluções. E a solução a gente escreve assim, a solução entre chaves, como se fosse, não é um par ordenado porque não são 2, são 6, né? Então, o x1 é isso aqui, em função das variáveis livres, menos 2x2, mais 3x4, mais x6, vírgula, a próxima coordenada, que é o x2. X2 é variável livre, Antônio. Então, x2 é x2. Próxima, x3. X3 não é variável livre. x3 é 1 menos 2x6. x4. Antônio, x4 é variável livre. x4. x5. Não, x5 é 2 menos x6. E x6? Antônio, o x6, deixa eu botar com outra cor aqui. O x6 é o próprio x6, ele é variável livre, então x6. Então a gente coloca nessa forma, ordenada, e aí o seguinte, alguns autores fazem ainda assim, ó. Tá correto? Tá. Mas eu não gosto desses índices. Aí ele diz o seguinte, fazendo. Então as variáveis livres vão receber nome. O x2 era variável livre, eu vou chamar de alfa. O x3 não é variável livre. O x4 é variável livre. As variáveis livres, né? x2, x4, x6 eu vou chamar de beta. E o x6 eu vou chamar de gama. Aí o meu sistema ficaria assim, a minha solução, não o sistema, desculpem. Minha solução ficaria então menos 2 alfa mais 3 beta mais gama. Aí x2 é alfa, 1 menos 2 gama, que é x6, x4 é beta, 2 menos x6, que é gama, 2 menos gama, e x6, que é gama. Então está aqui o nosso sistema. Aí digamos que o autor peça, encontre pelo menos uma solução, né? Uma solução, aqui acabou, tá? O exercício acabou aqui. Encontre a solução. Aí digamos que o autor pedisse, encontre uma solução pelo menos também. Uma solução aí tu escolhe valores para alfa, beta e gama, por exemplo. Se eu escolher alfa igual a 0, beta igual a 0, que é a solução mais óbvia, mais fácil possível, e gama igual a 0, aí eu vou ter então que a solução seria
né? Se eu trocar o alfa, beta e gama por zero, isso aqui é zero. Isso aqui vai ficar zero. Esse cara vai ficar 1. Isso aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar zero. Aí eu posso verificar se 1, 2, 3, 4... Opa, acho que eu cometi um engano. Ah, faltou um beta aqui que é zero. Tem que ser 6, são 6 incógnitas, né? Então aqui é 1, aqui é 0, aqui é 2 e aqui é 0. Aí sim. Então eu posso verificar que se eu trocar o x3 por 1 e o x5 por 2 e o resto por 0, tem que ser solução. Então 1 e 2 no x3 e x5. Posso ir lá no sistema original e verificar que de fato aquela solução lá, né, é solução. Então eu falei que se eu trocar por 1 e por 2, né? Que é no x3. Aqui não tem x3, se eu trocar o x5 por 2 dá 2, fechou. O resto é 0. Aqui eu troco por 1, aqui eu troco por 2, 2 mais 1, 3, correto? Aqui não tem, não substitui, 2 vezes 2, 4, fechou. Troca por 1 e aqui por 2. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, fechou. Então, de fato, é a solução. Uma solução, né? Mas, então, para cada valor das variáveis, por isso variáveis livres, né, elas ficam livres para qualquer escolha. Qualquer escolha que eu fizer para x2, x4, x6, eu encontro as outras incógnitas, né, x1, x3, x5, e automaticamente eu tenho uma solução.